Olá, pessoal. Aqui o professor Igor Monteiro. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Saúde Podcast, da AFIA, Clínica Acadêmica de Montes Claros. E hoje nós estamos recebendo um convidado aqui muito especial, é uma referência na sua área. E antes de apresentá-lo, eu queria trazer alguns dados para vocês, para que vocês consigam entender o contexto, né, onde ele está se inserindo. Nosso convidado é uma referência aqui na região e no país, uma fortaleza dentro da medicina, dentro da temática que se propõe a falar. Olha só, o Brasil hoje tem cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. Acho que já dá para vocês terem uma ideia do que a gente vai abordar aqui hoje. E isso representa cerca de 1,2% da população, de acordo com dados do IBGE. Entre as crianças, esse diagnóstico chama atenção porque são cerca de 1 a cada 38 crianças estão dentro do espectro autista. 1 a cada 38 crianças. E no mundo são cerca de 70 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. Nós estamos aí iniciando o Abril Azul, que é um mês em que nós chamamos atenção no dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo. E para falar sobre essa temática, como eu havia prometido para vocês, nós estamos hoje aqui com o Dr. Luiz Aquino. Luiz Henrique Aquino é o nosso convidado de hoje. E aí, doutor Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Saúde Podcast. Isso, obrigado, Igor, pelo convite, a AFIA. É uma oportunidade muito grande quando a gente fala do autismo, que são esses números que, apesar dos números, eu falo, está na nossa sociedade, né? Então, o autismo está nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, nas escolas. Então, o autismo ele é um tema muito relevante, não só para o âmbito profissional, mas para o âmbito social. Então, é muito importante quando chega essas temáticas, quando chega esse momento para a gente mostrar mais à sociedade sobre o autismo. Então, esse tema, no mês de abril, ele é ainda mais importante, porque ainda a gente sabe que tem muitas barreiras sociais, barreiras de conhecimento, e quando a gente leva o conhecimento à família, à casa das outras pessoas, é onde que a gente quebra tanto barreiras de preconceito, como a gente consegue maior poder e políticas sociais para a nossa população. Então, quando a gente vai falar do autismo, ele é muito importante, porque todas as redes, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, ou toda a nossa comunicação em casa, quando a gente fala sobre autismo, ele liberta mesmo olhares, possibilidades para fazer. Então, esse tema vai ser muito interessante para a gente. Perfeito, sensacional. Doutor Luiz, a gente sempre começa com uma definição. Há um tempo atrás eu li um livro muito interessante sobre o autismo intitulado Mentes Singulares. Foi escrito e, na verdade, compilado pela doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma referência dentro da saúde mental. E na obra dela é possível inferir a ideia de que o autismo é como se fosse um funcionamento cerebral diferente. Eu queria que você falasse para a gente, para o pessoal que está em casa, efetivamente a definição, o conceito do autismo, se você coaduna com essa ideia ou se efetivamente a gente tem outros posicionamentos que colidem com essa ideia. Isso, maravilha. Eu sempre falo que tudo que a gente vai estudar, a gente tem que saber pelo nome, né? É muito importante. Então, o autismo, a partir do DSM-5, que foi a nova recomendação, a gente chama ele de transtorno do espectro autista. E o que quer dizer esse transtorno do espectro autista? Então, transtorno é um conjunto de sinais e sintomas que vão dar alguma dificuldade para aquela pessoa. Então, o próprio nome quer dizer isso, transtorno espectro, porque muitas vezes a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ele tem várias variáveis e nuances, então tem desde sinais mais sutis até sinais mais relevantes e impactantes. Então, é o transtorno, é um conjunto de sinais e sintomas que afeta cada indivíduo de uma forma diferente, e o autismo, ele vem do grego, quer dizer em si mesmo. Então, é um transtorno que tem várias nuances, mas que é em torno de si mesmo.
Então, justamente essa definição da OMS, que porque o autismo é um transtorno e não uma doença. Porque é igual Uhum. você falou, a gente chama o termo de neurodivergência. Então, Uhum. é uma possibilidade diferente daquela pessoa de comunicar, de se comportar. E a Uhum. doença, pela OMS, é a ausência de saúde. E é Uhum. diferente do autismo, porque o Uhum. autismo é um transtorno, um conjunto de sinais que dão dificuldade, mas que não falta a saúde no Uhum. indivíduo, né? Então, é muito importante a gente entender isso e nós basearmos isso para a gente entender todo o desenrolar do autismo. Porque quando Uhum. eu vou pensar no autismo, eu penso nesses conjuntos de sinais e sintomas. E Uhum. tem dois grandes grupos cardeais, porque muitas vezes a gente vê na internet e fica vendo sintomas periféricos do autismo e a gente Uhum. esquece do que é o principal. E o Uhum. principal são dois grandes grupos que é muito importante o pessoal de casa saber, que são a dificuldade na comunicação social e a dificuldade, o comportamento restrito ou repetitivo. Então, quando eu penso nesses dois grandes grupos, eu vou pensar. O que é comunicação social? São três quesitos. A própria fala, quando a gente fala da comunicação, mas além da fala, a comunicação a gente fala não verbal. Então, eu dar tchau, mandar um beijo, chamar, né, que é a comunicação não Uhum. verbal, e a interação entre os pares. Então, Uhum. esses três quesitos entram na comunicação social. O Uhum. outro ponto é o comportamento, que seja um comportamento que a gente chama restrito ou repetitivo. Então, entra aquelas questões da sensibilidade que tem, seletividade alimentar, comportamento repetitivo, que é famoso, assim, a gente sabe de alinhar os brinquedos, ou de brincar de uma forma peculiar, né? Então, a gente parte desses dois princípios básicos, eles são sintomas cardeais do autismo. Então, esse é o que eu tenho que procurar de base para a gente olhar os outros sintomas que a gente vai desenvolvendo e identificando no indivíduo. Perfeito. Então eu posso afirmar que o diagnóstico ele é essencialmente clínico? Isso é um ponto muito relevante, Uhum. porque o que quer dizer diagnóstico clínico, né? Muitas Uhum. vezes o pessoal assim, tem dificuldade em casa. Então, o diagnóstico clínico é quando a gente vai ao médico que não precisa de outro exame complementar. Então, não precisa de tomografia, de eletroencefalograma, não precisa de exames de sangue. E a gente vai ver um pouquinho à frente que esses são exames que podem ser complementares para algumas crianças. E muitas vezes isso barra muito diagnóstico, porque tem Uhum. dificuldade ao acesso à saúde, a gente para. Então, no caso do autismo, é bem mais importante o relatório da escola, dos profissionais que o Uhum. acompanham, o relato principal da família, né? Uhum. Então, isso é mais importante. Então, o que Uhum. é o diagnóstico clínico? Uhum. O médico, ele vê os sinais que são esses que eu citei no início. Então, o médico vê esses sinais e, de acordo com a sua avaliação, ele pode sim já dar o diagnóstico. Uma dúvida muito frequente é quantas consultas precisam para o diagnóstico, né? Exato. Então, os pais perguntam muito Uhum. isso nas redes sociais, nas consultas. Uhum. E esse é interessante por quê? Porque não tem uma determinação de quanto tempo de acompanhamento, e sim se aquele paciente preenche todos os critérios. Então, pode dar o diagnóstico na primeira consulta? Pode. Se esse paciente já vem com relatório robusto, a família Uhum. tem documentado sinais, o Uhum. médico na consulta achou aqueles sinais persistentes, prevalentes e importantes, já pode Uhum. dar. Se a criança é muito novinha, por exemplo, tem 1 aninho de idade, que ainda não Uhum. tem o pleno desenvolvimento, Uhum. se ainda não tem estímulos, então a criança fica muito tempo no eletrônico, a Uhum. criança tem dificuldade, de estímulo mesmo em casa, então essas Uhum. crianças a gente manda para o estímulo, manda para as terapias, orienta no consultório e tem uma reavaliação depois, que a gente faz um processo diagnóstico. Perfeito, excelente. Então, o padrão ouro do diagnóstico do autismo consiste nessa percepção bem documentada dos pais, educadores, que estão ali na órbita de convivência da criança e que, de forma atenta, eles vão registrando e documentando esses sinais e sintomas, e quando é apresentado para o médico, ele consegue enxergar isso de uma forma clara, preenchendo os critérios dispostos. Seria isso? Isso. Então é muito importante, por isso que eu falo que esse mês de abril é importante. Porque tem muita gente ainda que nem sabe o que é o autismo, que não viu Uhum, falar do autismo. Então, quando chega a possibilidade, ó, seu filho está para trás de fala, seu filho uhum, está com alguma dificuldade social, e aí eles já antenam e falam, pode ser o autismo? É a uhum, primeira estaca. Quando chega no neuropediatra, eu costumo falar quando eu vou nas palestras, nas escolas, nas redes sociais, que eu já sou a ponta da lança. Então, para uhum, chegar comigo,
A escola já pensou em alguma coisa? Para você ter ideia, 70% dos alunos, das crianças são alunos. É a escola que identifica mais do que a família. Então, por Uhum. isso que é importante um podcast igual o de hoje, para a gente chegar nas casas, né? Então, muitas crianças não têm oportunidade, demoram a ir para a escola e aí atrasa esse diagnóstico. E o sonho nosso é ter o diagnóstico cada vez mais precoce. Então, a gente tem hoje em dia essas ferramentas clínicas que tem uma principal de triagem chama MChat. Ela tem na caderneta da criança. Então, aquela caderneta que antigamente chamava cartão de vacina, agora ela é uma caderneta. Justo. Então, todo mundo tem em casa que tem aquela caderneta, ela já tem um instrumento de triagem para o autismo. Olha que interessante. E como seria bom se a gente instruísse as pessoas a aplicarem, né, ela. Perfeito. Então, isso seria muito ideal para a gente, porque o diagnóstico ele é muito importante precoce. Exato. Então, eu consigo observar na sua fala, Luiz, a importância da atenção primária, certo? A estratégia de saúde da família, quando faz aquele acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, o famoso CD ou a consulta de puericultura, ter um tempo destinado a empregar esse instrumento e observar de perto, né, junto com os pais ou responsáveis, aqueles que acompanham a criança até o estabelecimento de saúde, se aqueles marcos do desenvolvimento estão sendo alcançados ou não, né, porque isso já direciona melhor, já acende uma luz no radar da percepção precoce desse diagnóstico, né? Isso é muito importante. Então, já tem no Brasil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, condicionado a aplicar isso até os 18 meses nas crianças, durante esse acompanhamento. É um instrumento de triagem muito fácil. A resposta é apenas sim ou não. Então, assim, sua criança gosta de subir nas coisas? Sim ou não? Quando você pede o comando, pede a criança para fazer alguma coisa, ele vai obedecer ou não? Então, são instrumentos, respostas simples, para o público leigo mesmo, em casa, os pais responderem e a gente fazer. Não é um diagnóstico, mas é um instrumento de triagem. Quando tem 3 respostas que fogem do padrão esperado, aí já teriam que procurar o especialista para fazer. É tão importante essa matéria que a gente fala de estímulo precoce, que tem até estudos que mostram que muda o curso do autismo a idade do estímulo. Eles chamam de estímulo precoce até os 3 anos de idade iniciar os estímulos. Mas eles chamam de super precoce quando a gente começa até 2 anos de idade. E é muito importante essas campanhas, porque a gente tem que quebrar esse preconceito. O problema não é o diagnóstico do autismo, o problema é eu estar com minha casa, com minha criança com atraso, a criança tá sem a possibilidade mesmo de terapia ou de crescer, né? E quando eu perco essa oportunidade, eu perco a oportunidade de ter voos maiores, de ter um desenvolvimento maior. Então, muitas vezes a gente tem que quebrar. Tem uma frase que eu acho bem bonita, assim, que fala assim, que cada criança tem seu jeitinho, seu carinho, mas também tem suas dificuldades. Quando a gente nota essa dificuldade e procura ajuda, não é eu limitar a criança, não, mas sim é eu colocar asas nela para alçar voos maiores. Então, eu acho que é justamente isso, a gente tem que quebrar a barreira dos pais, né? A gente tem que quebrar isso, porque muitas vezes, você imagina, principalmente homem, é assim, não aceita que a criança está com atraso, não aceita procurar ajuda. Muitas vezes a mãe já sabe, eu já sabia desde novinho que tinha alguma coisa. E esses meses de atraso, para a criança é precioso. Porque a gente pensa, por exemplo, assim, 6 meses. Mas pensa uma criança de 2 anos de idade, é 25% da vida dela, né? Então, assim, Exato. meses para uma criança são anos para nós adultos. Então, assim, é muito importante a gente ter esses estímulos precoces. Perfeito, excelente. Você falando assim, a gente fica refletindo muito justamente no papel desses que compartilham a convivência ali íntima com a criança, né? Os pais, avós, tios, ou a professora, e de ter esse olhar atento, né, para o desenvolvimento da criança. A gente tem observado, Luiz, e aí a gente chega num ponto importante, que a gente tem visto um aumento, né, do número de casos de indivíduos com TEA, transtorno do espectro autista. Esse aumento, ele de fato, ele é um dado real, a gente tem observado esse crescimento epidemiologicamente falando. Isso tem aumentado,
Ou os instrumentos se tornaram mais sensíveis e a difusão de informações faz com que os indivíduos fiquem mais atentos, ou não, sempre nós tivemos essa proporção de casos na população, não está tendo um aumento, mas está sendo identificado mais precocemente. Aí a gente vai falar daqui a pouco sobre o diagnóstico tardio em adultos, né? Teve até a lei no ano passado falando sobre esse olhar mais atento para o adulto e inclusive para o idoso, que passou despercebido lá, né, na infância, na primeira infância. Mas nós estamos tendo realmente um aumento do número de casos ou não? Isso. É só uma soma das coisas. O que acontece? Eu falo assim, estatisticamente, o CDC americano, ele está fazendo um estudo longitudinal e que ele mostra que esses dados eles são relevantes e tem mais casos realmente diagnosticados e computados. Hoje em dia já está para 1 para 32, então assim, praticamente vai dar quase 3% da população, então é muito relevante, né, para a gente. Mas o que acontece? Soma dos fatores. Hoje em dia, realmente, como tem o transtorno de espectro autista, então tem casos mais sutis, casos que antigamente não seriam enquadrados com o diagnóstico do autismo, que enquadram isso. O acesso à informação, hoje em dia, tanto as redes sociais, YouTube, tanto a TV mostra mais os casos do autismo, então abrange mais chegar à população, mas também tem a parte estrutural, a parte genética. Os pais têm filhos cada vez mais velhos, então isso é um fator relevante. Homem, 40 anos ou mais de idade é um fator de risco. A mãe, esse é interessante, a mãe 10 anos mais nova do que o pai é outro fator de risco. E o que acontece? A nossa vida atual de usar mais medicamentos, antidepressivos, a nossa alimentação, né? Então, assim, isso tudo faz. Mas o autismo, hoje em dia, ele é origem predominantemente genética. Então, ele tem uma fundamentação genética. E tudo que é mais prevalente na população, se aquele gene está mais presente, na própria geração provavelmente vai ter mais aqueles genes. Então, assim, exponencial é a tendência mesmo disso. Com os estudos, já tem, para você ter ideia, 100 genes são comprovadamente relacionados com o autismo. Então, o autismo, eu costumo falar que aí vão entrar depois no adulto, ele é como se fosse uma esponja. Então, o autismo não é uma patologia. Ele é um espectro de patologias, um espectro de transtornos e que se enquadra como sinais do autismo. Já tem estudados mais de 790 genes que têm alguma relação com o autismo e 100 comprovados. Então, se a gente for pensar nesse tanto de gene relevante, acaba que o diagnóstico vai ser mais frequente mesmo. Entendi. Perfeito. Então tem essa base genética e esses fatores que você relacionou, né? Os casamentos tardios, a idade mais avançada para ter o primeiro filho é um fator de risco importante, né? E chama atenção essa diferença, né? De uma década, um decênio entre a mulher e o homem na hora de ter o filho. Então isso faz a gente pensar, né? Refletir bastante, né? A população se programar, né? Para termos filhos numa idade mais favorável, né? Vamos dizer assim. Por isso entra o planejamento familiar, entra uma série de questões, né, Luiz? E aí a gente tem que pensar, uma amiga preocupada, assim, ela pensou assim, o que eu faço para fazer? Eu falei, um pré-natal bem feito, né? A gente tem uma saúde adequada. Então, muitas vezes a gente fica muito preocupado com o autismo, eu falo, não, aproveita a gravidez, aproveita a situação. Então, a gente também não deve ficar num mundo de ansiedade, ou que aquilo é o foco, né? A gente já é feliz com a gravidez e tudo. Exato. E uma coisa diferente, por exemplo, eu já tenho tempo que eu formei, e lá atrás para hoje, é a sobrevida de prematuros. Prematuro é 5 vezes a chance maior de ter tanto o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como o autismo, é 5 vezes maior. Se a gente for pensar na tecnologia avançando dos respiradores, das incubadoras, de tudo isso, a sobrevivência dos prematuros é bem maior hoje em dia. Então é outro fator também relevante para o aumento dos casos do autismo. Olha só. E aí a gente chega na questão do adulto, né? No ano passado, em 2025, foi promulgada uma lei, né? A 15 mil e alguma coisa. Não vou lembrar o número da lei aqui, não. Mas que direciona o olhar para o adulto e também para indivíduos com idade mais avançada, provecta, para poder estar atento aos sinais e sintomas
que possivelmente comprometeram, né, trouxeram algum prejuízo social, escolar na trajetória desse indivíduo, mas que a legislação tem cuidado de tentar resgatar ou tentar minimizar os impactos disso numa fase da vida mais avançada. Como que tem sido isso, Luiz, essa questão no adulto? O adulto tem dois pontos muito importantes. Primeiro, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quem está em casa, a gente não pode ter, eu sempre fui tranquilo, depois que eu perdi o emprego, que eu separei, que eu Uhum, mudei de cidade, eu fiquei mais introspectivo, eu uhum, mudei os sinais, não. uhum, Então, é um desafio diagnóstico do adulto, por quê? Porque como é um transtorno do neurodesenvolvimento, uhum, muitas vezes a gente não lembra da nossa infância, não uhum, tem o relato dos pais ou dos uhum, professores. uhum, Então, essas pessoas que estão procurando diagnóstico, elas têm que ser acolhidas, uhum, têm que entender do desenvolvimento e uhum, também não ter o diagnóstico de forma precoce, de forma uhum, imediata. Então, uhum, o adulto, por incrível que pareça, o diagnóstico ele é mais desafiador, uhum, não porque ele tem dificuldade na comunicação, mas porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. uhum, Então, a gente tem que entender como que foi a primeira infância, como foi ao longo do desenvolvimento, uhum. do que apenas a sintomatologia atual disso. Entendi. Então, por isso é o grande desafio, né? Uhum, Mas a gente vê muitos relatos, uhum, muitos pais no consultório que têm o diagnóstico e uhum, que a gente entende uhum, tanto do transtorno do espectro autista como do TDAH, né? A gente uhum, quebrando a barreira dessa uhum, neurodivergência, a gente uhum, chegando a informação para o próximo, ele é uhum. muito importante. Perfeito. Para você ter ideia, Uhum, pessoa com o diagnóstico do autismo tem 5 vezes mais chance de ter depressão e uhum, 6 vezes mais chance de ter ansiedade. uhum. Agora imagina como que isso é relevante. Muitas vezes a gente ficou tratando só o superficial da Da ansiedade, depressão. da depressão e não Uhum, via a fundo, né, o uhum. que tinha por trás disso. Então, ao Exato. mesmo tempo que é importante a gente procurar o diagnóstico, Uhum, também a gente tem que ter o cuidado com o superdiagnóstico, uhum, porque a gente já passou tantas coisas na nossa vida que a gente não lembra tanto da infância. uhum, E isso aí tem uma barreira para esse diagnóstico. Então, uhum, quando o diagnóstico de adulto, ele tem que ser feito com mais cautela, uhum. mais cuidado, do Perfeito. que apenas ser a gente procurar na internet, ok? Uhum, Voltando lá no início do que a gente uhum, falou, ele falou: "Tem os sintomas cardeais do autismo". Então, uhum, cardeal, eu adoro essa palavra, que é do cardo, que é do uhum. jeito fala tramela da porta, né? Então, assim, Aham, a porta está instalada e a cardeal é que vai aquilo ali. aham, Então, muitas vezes a gente vai pesquisar na internet uhum, e a gente usa só os sintomas satélites. Então, uhum, assim, uma seletividade alimentar, uma uhum, inflexibilidade de comportamento, um uhum, distúrbio do sono. Então, uhum, pode ter isso tudo no uhum. autismo, Sim. mas eu tenho que ter um déficit na comunicação social e Uhum. um comportamento restrito ou repetitivo. Então, eu não Entendi. posso se esquecer desses dois pilares grandes. Uhum, Por quê? Se eu tenho um monte de comportamento restrito ou repetitivo, então chegou um dia uma mãe para consultar, ele tinha 10 sinais que ela anotou de um comportamento. A criança só andava do mesmo jeito, só brincava do mesmo jeito, mas todos eram nessa classe. A uhum, criança comunicava bem, a criança interagia bem, a criança não tinha déficit com os pares da mesma idade. uhum, Então, a mãe chegou convencida do autismo e eu falei com ela: olha, a gente está olhando os sintomas periféricos e uhum, eu tenho que preencher esses dois critérios para a uhum, gente ver. Então, esse detalhe, esse olhar, ela é importante para a gente ver. uhum. Perfeito. Sua explicação é muito didática, né? Existe uma clareza na sua fala que eu acho que alcança todos os públicos, né? Tanto o público acadêmico como o público não acadêmico, a população de uma maneira geral passa a entender um pouco mais e melhor sobre a questão do autismo. E a gente chega num ponto importante que é a questão do tratamento, né? Uma vez que esses critérios foram preenchidos e você consegue afirmar com um pouco mais de segurança, ou com segurança propriamente dita, que o indivíduo é portador do transtorno, o espectro, qual que seria o tratamento, o padrão ouro, vamos dizer assim, do tratamento do indivíduo com o transtorno? Ótimo. É muito importante, toda vez que a gente vai falar em tratamento, eu Uhum, falo que antes disso, a gente vê a base, né? uhum, Então é muito importante quem está assistindo em casa, tanto os profissionais, a gente tem que chamar é quem? A família.
e os familiares que estão assistindo, ainda mais importante, vocês em casa. Se eu não tenho uma estrutura familiar adequada, se eu não tenho um ambiente saudável em casa, não Uhum. adianta fazer muito de tratamento, porque a Uhum. gente está falando o quê? Que é uma neurodivergência, é um Uhum. jeito de comportar diferente. Uhum. Então eu tenho que entender sobre aquilo. Então eu Uhum. sempre apoio os familiares. Eu falo que isso aqui chama psicoeducação. Então Uhum. os familiares entenderem disso é muito importante, né? Não é eles serem os terapeutas do filho, não é eles assumirem o lugar de outros profissionais, Uhum. mas eles fazerem parte da equipe. Uhum. Então, quem é profissional da área, é muito importante a gente ter esse vínculo com a família. Uhum. O tratamento, ele é baseado em ações multidisciplinares. Uhum. Então é o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o psicopedagogo, Uhum. o fonoaudiólogo e Uhum. fisioterapeuta e todas essas áreas que a gente vai Uhum. fazer. O que que a gente tem que pensar? Não é quem fazer mais, é fazer Uhum. com qualidade. Perfeito. Então a gente vai no médico, adequa aquela criança àquelas necessidades que tem Uhum. e é muito importante. Uhum. É super importante esse caso da família. Uhum. Então é igual eu falei, uma criança que vai no psicólogo, mas fica 5, 6 horas assistindo o dia todo, Uhum. não é parte do tratamento, não vai ter uma boa evolução, né? Então, por Uhum. isso que é importante. Uma criança que dorme 1 ou 2 da manhã, imagina um ser Uhum. humano adulto, gente já não Uhum. fica saudável, Exato. imagina uma criança, né? Uhum. Então ele é a junção das Uhum. atitudes em casa Uhum. com esses terapeutas. Uhum. Então essas terapias é muito importante. Uhum. Alguns casos têm a terapia medicamentosa, Uhum. mas ele não é o pilar principal do autismo. E Uhum. não existe uma medicação para o autismo. Perfeito. As medicações que a gente usa, elas são para os sinais que nos atrapalham. Então, Uhum. agressividade, Uhum. irritabilidade, um Uhum. distúrbio do sono. Então, Uhum. muitas crianças, tem estudos que mostram que 75% das crianças com Uhum. autismo já usou algum medicamento Uhum. durante a vida. Mas, de novo, não é para o autismo, mas esses Uhum. sintomas. Então, é muito importante a gente alinhar com o médico. Uhum. Para que eu estou usando? Quanto Uhum. tempo eu estou usando? Qual a nossa finalidade? Uhum. Então, a gente fazendo essa união, que a gente tem mais sucesso. Perfeito. Claríssimo, mais uma vez. Então, essa articulação entre os profissionais da equipe multiprofissional é crucial para que a gente tenha resultados, eu posso afirmar dessa forma, de avanços perceptíveis ali na questão comportamental da criança portadora do autismo, Isso. né? Então é muito importante que eu falei que isso aqui é importante chegar a mais pessoas, porque é Uhum. justamente o que eu falei de políticas públicas, né? Uhum. Então, se a gente consegue ter uma voz maior, esse Uhum. abril é justamente para isso, para a Uhum. gente chegar a uma população maior. Esse ano é de eleição, então é importante os nossos políticos entenderem a noção da Uhum. importância deles, Uhum. porque a gente mora em um país que tem muita dificuldade ao Uhum. acesso à saúde. Uhum. E se a gente está falando aqui no podcast do que é importante, a gente ter um diagnóstico precoce, um Uhum. estímulo precoce, não basta a gente ter o diagnóstico, Uhum. mas esse diagnóstico propiciar aquilo que eu falei antes, eu ter voos maiores, eu Uhum. dando substância, eu dando ensinamento para as nossas Uhum. crianças. Então é Uhum. muito importante a participação das escolas, Uhum. é muito importante as nossas políticas públicas, a Sim. atenção primária, igual você falou, né? Uhum. Para a gente chegar no maior número de pessoas, um tratamento digno, que é o que a gente, é o nosso sonho, né? Então, Uhum. assim, é o nosso sonho ver as crianças, no meu caso, ver Uhum. as pessoas que têm o diagnóstico do autismo, a Uhum. gente ter avanços, e é importante ter todo esse suporte, Uhum. tanto da família como dos profissionais. Excelente. Vendo você falar, Luiz, eu fiquei pensando aqui na teoria do Daniel Goleman das inteligências múltiplas. Na perspectiva dele, o indivíduo ele é passível de apresentar habilidades e competências em áreas que muitas vezes fogem da curva de normalidade. E ele está, esse talento, esse potencial, muitas vezes acrisolado, mas em germe ali, de forma latente, aguardando um estímulo adequado para ele eclodir e desenvolver. Então não é raro de observarmos também, né, o outro lado da moeda, indivíduos com transtorno que desenvolvem habilidades linguísticas, né, começam a falar outros idiomas, ou com a música, ou com a arte de uma maneira geral, e que se destacam de forma muito visível, muito perceptível, né? Isso ocorre mesmo? Então, se eu tenho uma habilidade
e eu Uhum. treino aquela habilidade, Uhum. então a gente vai ficar ainda melhor naquela habilidade, né? Isso. Então é muito importante a gente Uhum. entender isso Uhum. e ao mesmo tempo eu apoiar essa habilidade, Uhum. mas eu também não deixar de lado Uhum. a base bem feita, né? Uhum. Então eu brinco assim, não adianta a gente ser gênio em uma coisa, Uhum. mas se eu não tenho aquele manejo social, o Uhum. básico com o Sim. outro, né? Então é Uhum. muito importante, porque eu falo com os pais assim, a gente vive em uma sociedade. Exato. Então não adianta eu querer o meu filho com muito amor, que eu Uhum. tenho que buscar essa adequação social para ele, né? Uhum. Então assim, eu tenho que exaltar as virtudes, Uhum. agradecer aquilo, muitas Uhum. vezes fortalecer, mas ao mesmo tempo não focar só naquela habilidade. Então esse é o, Entendi. o grande desafio, sabe? A Aham. gente equilibrar esses talentos, Uhum. essas habilidades, porque pro lado da autoestima é muito bom, né, a gente Uhum. ser muito bom em alguma coisa, mas a gente Uhum. tem que equilibrar essa balança, e aí Uhum. que é o desafio no autismo, Sim. porque é o que chama do hiperfoco, de ele Uhum. centrar muito naquilo e acabar esquecer. Uhum. E tudo é habilidade. Uhum. Então eu falo que são habilidades igual você tá fazendo podcast, quanto Uhum. mais podcast a gente faz, a gente fica mais habilidoso naquilo. Uhum. Então, hoje foi consultar um paciente comigo já com 15 anos de idade, Uhum. indo bom, tá bom na escola, só que a dificuldade dele é social, de Uhum. fazer amigos. E aí eu usei a analogia, ele gostava de futebol, eu falei: "Ó, pensa os jogadores de futebol, eles sabem jogar futebol, né, eles são Sim. profissionais e tudo, mas mesmo eles ganhando, no outro dia eles vão treinar, Uhum. treinar, treinar". Então a habilidade, seja social, seja Uhum. acadêmica, a Uhum. gente tem que lembrar que a gente tem que treinar. Isso. Muitas vezes o que que acontece? "Ah, eu não sou bom da memória". Uhum. Aí eu não tento memorizar. "Ah, eu não Uhum. consigo fazer aquilo", eu não tento. E Uhum. quanto mais o corpo da gente a gente não tenta aquilo, a gente Uhum. vai aprofundando, a gente vai deixando aquela habilidade de lado, né. Uhum. Então assim, a gente tem que entender que eu tenho que sonhar com aquela habilidade, e é Uhum. por isso que é a participação da família. Uhum. Então imagina, você falou das habilidades e tudo, mas uma criança hoje em dia é o grande desafio social, assim, eu acho que Uhum. da casa de todo mundo, é a questão dos eletrônicos, a questão dos Uhum. excessos de eletrônicos. Então se a pessoa não vai treinar aquela habilidade, Uhum. ele ganha o celular, ele ganha prazer o tempo todo, Uhum. ele não sabe frustrar, ele não sabe esperar. Uhum. Então aquilo tudo compromete o neurodesenvolvimento dele, Uhum. né. Então assim, ele poderia ter um potencial, igual você falou, pra pintura, pra Uhum. música, mas se ele não for ofertado aquilo, se Uhum. ele não foi treinado naquilo, muitas Entendi. vezes aquilo vai ficar por trás, né, Aham. daquela habilidade. Então é por Uhum. isso que eu falo que a base do tratamento, a gente pensa sempre que Uhum. é terapia, não, a base é a família, né. Então é muito Perfeito. importante a gente entender que é a Uhum. família. Eu já vi várias mães que elas entendem o processo, que eu falo que o meu sonho é isso, elas Uhum. entenderem o processo, a Uhum. importância delas, Uhum. porque aí a possibilidade de sucesso, ela é Uhum. muito maior. Os terapeutas, eles vão mostrar o caminho, Uhum. mas quem vai pegar a mão da criança e andar por aquele caminho é a Uhum. família, é o Uhum. dia a dia que está em casa, né. Isso. Então eu mostro assim, o terapeuta vai: "Ó, aquele caminho é melhor", mas Uhum. quem vai trilhar, quem vai fazer é a família. Perfeito. Mais uma vez a responsabilidade, né, daqueles que se propõem a assumir a paternidade ou a maternidade, eu vejo como uma missão grandiosa, porque a responsabilidade é muito grande, né, na condução dos pequenos, na estrada da vida, né, para você conseguir com que ele realmente, desenvolva os talentos que estão ali em germe, né, que estão, em semente, e todo o potencial que esse indivíduo traz, né. É desafiador, não só para quem tem o diagnóstico de autismo, como para as famílias de uma maneira geral, né. E um ponto importante, Luiz, que, vendo você falar, a gente fala sobre o transtorno do espectro autista. Então, se é um espectro, eu tenho nuances, né, eu tenho variações do grau de suporte, de dependência, e aí eu queria que você falasse um pouco, acho que é um aspecto importante que para a gente frisar, essa variação, certo? Quais são essa gradação desse espectro, quais são essas possíveis nuances aí do TEA? Maravilha. Então, o autismo, eh, eu gosto de explicar que a gente tem, basicamente, esse a gente chama que é o nível um, nível 2 e nível 3. Mas eu sou defensor de um nível mais amplo das coisas, porque pensa para você ver, se a gente tem
Vamos pensar rápido aqui. A gente tem a comunicação social, a gente tem a comunicação verbal, a comunicação não verbal, a parte de sensibilidade, a parte de comportamento restrito ou repetitivo. Então a gente tem, olha o tanto de sinais, a parte de restrição, sono, a parte de todas as que a gente vai falar. A gente restringir a 3 casinhas, eu acho muito pouco. Entendi. Mas, basicamente, a gente tem que saber, né? O Uhum. nível 1 é o nível de suporte que a gente fala, antigamente chamava de leve. Uhum. Mas eu explico aos pais, de leve não tem nada. Uhum. Porque a gente fala leve, a gente pensa que não tem os sinais. Uhum. Mas não, a partir do diagnóstico do autismo, Uhum. aí é nível 1. Uhum. Então aí é leve. Então muda a perspectiva. Porque muitos leigos, a gente pensa assim, tem nível 1 é leve. Aí a gente pensa, leve não é nada. Não. Uhum. Dentro do autismo, aquela importância ela está sendo menor por quê? Porque aquele indivíduo, o que é o nível 1? É que ele precisa de pouco suporte Uhum. para ter as atividades do seu dia a dia. Uhum. Então ele consegue locomover sozinho, comunicar sozinho, desenrolar nas coisas dele, ele precisa de pouco suporte. Justo. O nível 2 é o nível de forma moderado, né? Uhum. Antigamente chama de nível 2 hoje em dia. É o quê? É uma moderada ajuda. Uhum. Então tem algumas coisas que a pessoa precisa de um suporte maior, de uma ajuda maior do que apenas o básico. Então, nível 2. O nível 3, a gente chamava antigamente de severo, é quando precisa de supervisão e ajuda o tempo todo. Uhum. Então, aquela pessoa que precisa de uma ajuda para alimentar, precisa de ajuda para comunicar, para expressar seus sentimentos. E é muito importante a gente entender esses níveis para fazer. Uhum. 2 pontos importantes. Primeiro, criança muito nova. Os Uhum. pais ficam ansiosos. Então, o diagnóstico, por exemplo, uma criança hoje de 2 anos e 2 meses. Eu dei o diagnóstico, a mãe falou assim, doutor, qual que é o nível? Aí eu refleti com ela, falou, uma criança de 2 anos, ela usa fralda, ela precisa de ajuda para alimentar, ela precisa de ajuda para tudo. Uhum. Então, não é o momento para a Uhum. gente dar o nível dessa criança agora. Uhum. Para alguns fins, como INSS, a escola, até que a gente precisa. Uhum. Então, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil fala pra gente colocar atualmente, ela está no nível tal, porque esse Uhum. nível não é fixo para fazer. Perfeito. Outra coisa são as pessoas que não falam. Então a gente chamava antigamente de não verbal, hoje em dia já mudou para não falante, mas a pessoa que tem dificuldade na comunicação, ela já parte do nível 2. Uhum. Então muitas vezes a pessoa chega, meu filho não fala e é leve. Eu falo, olha, calma, assim. Eu entendo que a gente tem o sonho de ser mais simples, mas se eu não tô comunicando, eu não consigo me virar sozinho. Junto. Então a gente já parte do nível 2, né? Então, basicamente, hoje a gente usa isso. Então, o nível 1, nível 2 e o nível 3. Perfeito. Excelente. Claríssimo na sua explicação, Luiz. Nós tivemos aqui uma aula sobre autismo e aproveitando esse momento, Luiz, eu queria agora que você falasse um pouco para os estudantes. A gente tem observado, né, chegou na grande mídia o resultado do Exame Nacional de Formação Médica, que é o ENAMED, que foi feito em outubro de 2025. Nós tivemos um resultado amplamente divulgado, né, pela mídia, e na prova, uma prova composta por 100 questões, que aborda as áreas básicas da medicina, nós tivemos 2 questões relacionadas à saúde infantil, que abordavam TOD, o transtorno opositor, e também o TDAH. Nessa prova não caiu sobre o autismo. E a gente observou no padrão de questões casos clínicos muito robustos, muito detalhados, envolvendo muito a dimensão social, a dimensão econômica, para além dos sinais e sintomas que essas condições trazem. E uma delas pedindo, inclusive, para o estudante apontar o diagnóstico a partir daqueles elementos do problema. Então, há uma possibilidade, talvez no próximo exame, de cair autismo. Eu queria que o Dr. Luiz está conosco lá na AFIA Clínica Acadêmica, ele faz parte do nosso time, né, do nosso corpo clínico, e ele tem, os alunos são apaixonados com ele, com toda a didática que ele traz, que vocês puderam ver aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que isso pode ser abordado nesse exame, já que o objetivo é avaliar a formação do profissional generalista. Então nós não estamos falando do especialista, né? Nós estamos falando do aluno que está saindo da faculdade, que está ingressando no mercado e com essa visão geral. Então, como que isso poderia ser abordado e quais os pontos que esses estudantes têm que se ater mais dentro dessa temática? Maravilha. É muito importante
E eu falo com o pessoal que a gente tem que, justamente o que você falou, eu como professor e especialista da área, eu tenho que simplificar as coisas em vez de dificultar, né? Então a gente vai selecionar alguns itens que a gente pensa. E o que eu gosto de separar? Como eu estudo geral, é muito difícil saber o tanto que eu falo do autismo quando eu vou estudar um monte de matérias. Então eu tenho que lembrar em caixinhas, e o primeiro ponto é esse. Sempre que eu pensar no autismo, eu tenho que pensar em comunicação social e comportamento restrito ou repetitivo. Geralmente as questões, ele dá, o que você falou, é um enunciado grande em que eu tenho que selecionar. Ah, ele tá com atraso de fala, então entra em comunicação social. Aí ele tá com dificuldade de conversar com os amigos, comunicação social, que é comunicação social, né? Uhum. E tem a parte do comportamento. Então eu procuro os sinais no enunciado na parte do comportamento. Então, é muito importante, cai em muitas questões, primeiro isso, porque a gente vai, Uhum. quais os sinais são do autismo? E coloca 2 itens, então seria Uhum. comunicação social, comportamento restrito ou repetitivo, porque muitas vezes a gente coloca distúrbio do sono, Uhum. a gente coloca sinais de irritabilidade, sinais de Uhum. desatenção, então são todos sinais que Uhum. acontecem no autismo, Uhum. mas não são os sintomas, que é aquilo que eu falei, dos sintomas Uhum. cardeais do autismo, Perfeito. né? São distratores ali da questão, né? Distratores, e aí a gente fica na dúvida, porque fala, Aham. nossa, a irritabilidade acontece no Aham. autismo, né? Oscilação do comportamento acontece no autismo, distúrbio do Uhum. sono acontece, mas a gente tem que centrar sobre esses sintomas cardeais, que seriam a comunicação social e o Uhum. comportamento restrito ou repetitivo. Uhum. Outro ponto importante, o tempo de duração. Uhum. Então tem que ser mais de 6 meses e ser Uhum. persistente e ser Uhum. relevante. Uhum. Então muitas vezes cai pegadinha assim, ó, mudou de cidade, os Uhum. pais separaram. Então a Uhum. gente tem que ter esse cuidado, porque tem que ser uma coisa persistente e relevante. Uhum. Outro ponto, aquilo que a gente falou no adulto, tem que ser do neurodesenvolvimento. Uhum. Então tem que ser os sinais nos primeiros anos de vida. Perfeito. Então isso é muito importante. Uhum. Geralmente a questão vem contando da primeira infância. Uhum. Tradicionalmente é antes dos 3 anos, mas pode cair com 4, 5, mas a Uhum. gente tem que ficar atento que Uhum. geralmente no autismo os Uhum. sinais são mais precoces que eles vão Uhum. colocar na questão, isso é Uhum. importante. Uhum. Outro item importante, não pode ser explicado por outro motivo. Uhum. Então teve um acidente, teve um atraso global do desenvolvimento, Uhum. então teve outro sinal que explica melhor o autismo, talvez não Uhum. seja esse o caso do autismo para a gente ver, né? Então, Entendi. primeiro, isso é a grande pegadinha que a gente tem e tudo. Uhum. Segundo, um item que você falou aí, Hum. fundamental. Muitas vezes a gente vai responder a questão, a gente já responde pensando como especialista. Uhum. Então, até o do Todd Carril, a conduta. E Uhum. aí, conduta era assim: encaminhar para o especialista Uhum. e não ia passar o exame lá na urgência. E Uhum. a gente tem que pensar isso, porque eu, como neuropediatra, eu falo, Uhum. nossa, claro que você tem que pensar num psicoestimulante, você tem que Uhum. pensar em um antipsicótico, naquela. Mas a Justo. resposta é Uhum. esse que eu acho que é o grande cuidado. A Uhum. gente tem que pensar, eu sou um médico generalista que estou Uhum. atendendo no lugar e chegou essa criança, Uhum. que eu não conheço essa família Uhum. e que eu não vou tomar condutas muito específicas. Perfeito. Então, o grande erro que o pessoal caiu nessa do Uhum. ano passado do Todd foi esse, Uhum. porque era a conduta certa Uhum. se fosse o neuropediatra tomando aquela Uhum. conduta, mas não é uma conduta para ser no pronto atendimento, que é Uhum. passar um medicamento a longo prazo, né? Justo. Então a gente tem que pensar como a gente vai pensar em hipertensão, diabetes, Uhum. todas as outras, a gente tem que resolver o problema ali e tem Uhum. que ter o acompanhamento longitudinal daquele paciente. Perfeito. Então, esse é outra pegadinha que acontece muito. Outra que Uhum. acontece é sobre as medicações. Uhum. Apesar de não usar no autismo, então por isso muitas vezes eles cobram, né? Uhum. Porque a medicação não é para o autismo. Então, o Uhum. primeiro ponto é esse. Uhum. Então, eu vou entender para que são os sinais, mas pergunta quais são as que a gente mais usa. Uhum. E no FDA, eles têm, que é o órgão de regulamentação americano, eles têm que é a risperidona e o aripiprazol. Uhum. Então, esses dois são os medicamentos que, se Uhum. tiver uma questão com muitos, Uhum. esses dois são os que eu teria que ter atenção para Uhum. responder, né? Então, Entendi. esse é outro ponto relevante. Uhum. Outro que você falou muitas vezes, vem a questão de ter, a gente chama de comorbidades, que é ter o Uhum. autismo com o TDAH, Uhum. com a deficiência intelectual,
com o Todd, que é o opositor desafiador. Aham. Então eu tenho que ficar atento para saber, porque muitas vezes a questão não é simples, igual a gente está falando aqui. Uhum. Então eu tenho um viés de confundir ali, Sim. que a gente tem que entender quais são os sinais, de novo, cardeais do autismo, o que eu talvez não importe tanto, para eu dar uma limpada Uhum. naquela história. Lembrar de novo, geralmente são questões de atenção primária, são Uhum. questões de pronto atendimento, então Uhum. eu vou atender naquela situação e muitas vezes, como a gente estuda, igual você falou, a gente tem a aula Sim. com especialista, a gente Isso. tem aula com o nosso professor, a gente já quer tomar a conduta Do do especialista. especialista. Mas quem assistiu o podcast desde o início, o que eu Uhum. falei? Eu sou a ponta da lança. Uhum. Então, para chegar até a mim, Uhum. já passou em várias camadas. Justo. Então, a questão geralmente está numa camada anterior. Uhum. Então, a gente tem que conter a emoção, né, de Conter a responder, emoção. porque muitas vezes a gente pensa é fácil, Isso. porque é um tema, poxa, autismo Uhum. é fácil demais, e aí a gente Uhum. tem que analisar melhor nesse sentido. Eu acho que esses são os pontos pro pessoal de casa, assim, dos alunos ficarem Perfeito. atentos. Sensacional. Luiz, infelizmente, nós estamos chegando aqui ao final passou rápido, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo. A gente poderia passar aqui horas conversando, né? O Luiz, ele tem uma bagagem muito grande, um conhecimento de mundo extraordinário, especialmente porque ele não se detém só na literatura médica, mas eu sei que ele tem hábito de leitura amplo e acaba lendo outras referências, então ele tem muita bagagem para a gente conversar e discutir. Eu tenho certeza que a gente poderia desdobrar o tema aqui em várias nuances, mas infelizmente o tempo nosso é curto. Luiz, eu sei que tem um evento bacana chegando aí, né, no dia 11 de abril, e eu queria muito que você falasse sobre ele e fizesse um convite para toda a comunidade que está nos assistindo nesse momento. Maravilha. É muito importante. Quando a gente chega no abril, a gente fala do autismo, a gente chega para convidar as pessoas, porque o que eu falei, o mais importante é a psicoeducação, é a gente levar o conhecimento para o próximo. Então, aqui em Montes Claros, será no dia 11 de abril, na OAB Eventos, o 12º seminário sobre o autismo. Nós vamos trazer palestrantes renomados de todo o Brasil, então tem do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Belo Horizonte, para fazer esse tema tão importante que é sobre o autismo. Terá temas diversos para professores, pais, também profissionais como fonoaudiólogo, psicólogo e principalmente os acadêmicos. Então estou deixando aqui o convite, a gente vai deixar aqui na descrição o link para inscrições e também na minha página, Dr. Luiz, neuropediatra. A gente tem muito conteúdo sobre isso. Então dia 11 de abril, o 12º seminário aqui em Montes Claros. Excelente. Convite feito. Façam sua inscrição. E hoje, pessoal, nós tivemos aqui o privilégio, o prazer de conversar com o Dr. Luiz Henrique Aquino, pai do Luca e da Lívia, esposo da Amanda Gabriela, uma família linda, um querido. Que Deus abençoe seu caminho, Luiz, viu? Muita paz, muita luz para você e que você possa estar em outros momentos aqui conosco, trazendo outros temas, né, discutindo, compartilhando um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, da sua história, para que outras pessoas possam se inspirar, se iluminar e seguir em frente. Isso. Obrigado, Igor. Agradeço pelo convite, Igor. Quando ele me convidou, ele já sabe que eu toparia, né? Assim, porque eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte social também. Não adianta a gente ficar fechado no consultório, fechado no mundo acadêmico. A gente tem que fazer esse papel que eu tanto estou falando aqui, que é chegar informação ao próximo, informação com tranquilidade, mas também com qualidade, né? Não adianta a gente, eu brinco, a gente quiser cliques e fazer manchetes, a gente consegue, mas a gente tem que fazer o básico bem feito, igual eu falei, né? Então, assim, a gente tem que fazer a base bem feita. Então, sempre que tiver oportunidade, pode me convidar. Parabéns pelo projeto, já sei que tá um sucesso total. Então, a gente tá aí para fazer parte com vocês. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, pessoal, para vocês que estão em casa e aguardem o próximo episódio do Saúde Podcast AFIA Clínica Acadêmica.